CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o papel da inovação e da tecnologia na agricultura, um setor que enfrenta o enorme desafio de lidar com os impactos da mudança do clima e, ao mesmo tempo, aumentar a produção e a oferta de alimentos, porque a população não para de crescer. Nós temos quase 8 bilhões de bocas para alimentar no mundo, podendo chegar a 10 bilhões em 2050. Eu converso com Ricardo Sodré. Ele é fundador e CEO da FieldPro, que é uma empresa de tecnologia agrícola que fornece dados detalhados e confiáveis do trabalho no campo. Sodré, muito obrigada por estar aqui conosco no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com você, com os ouvintes da CBN, está tudo bem. Sodré, essa ferramenta que você desenvolveu, um sensor portátil que faz a leitura do microclima e também do solo, está sendo considerada pelos especialistas a evolução de uma estação de meteorologia, que é aquela casinha, né, que é colocada em um determinado ponto e ela vai coletando dados sobre temperatura, umidade, chuva, qualidade do solo. Eu queria te perguntar, qual é a diferença entre essa casinha tradicional e o produto que vocês têm? Nós, quando pensamos em produtos para o campo, nós temos que ter três premissas quando a gente vai olhar para o campo. Que no campo tudo é longe, né, tudo é distante, né? Então, todo produto que a gente for desenvolver para o campo, ele tem que ser controlado à distância, né? Ele não pode ter que o produtor vá até o produto para que tenha acesso ao dado, né? Outro ponto no campo é que ele tem que ser uma caixa fechada. Por quê? Porque as intempéries climáticas, né, fazem com que o produto tenha que ter uma robustez muito grande, né, para aguentar tudo que acontece no campo, né? E o terceiro ponto é que ele tem que ser um produto de fácil instalação, já que o produtor ele pode ter uma demanda diferente para uma necessidade diferente que ele tem para o campo. Então, quando a gente ficou fazendo testes, a gente olhava a estação meteorológica e sabia que que era um produto dentro da nossa visão adaptada para o campo, não criada para o campo. Então, a gente desenvolveu um produto que você controla ele à distância, então você liga, desliga ele à distância, você manda comando para ele à distância, você vê os dados que ele manda para a nuvem e chega no seu celular, no seu desktop a cada hora, né? E ele não tem cabo nenhum. Então, você coloca o produto no campo, ele monitora o solo, o clima ao mesmo tempo, e ele não dá manutenção. Mais um ponto, para não dar manutenção, a gente precisaria reinventar alguns sensores já conhecidos, como um pluviômetro, né? O pluviômetro, muitas vezes no campo, ele sofre com poeira, com sujeira, né? E daí ele acaba entupindo. Isso causa um problema muito grave para o produtor, que não vai ter uma medida correta da pluviometria, né? Então, nós criamos um pluviômetro que mede a chuva pelo impacto. Então, os impactos do pingo da chuva fazem com que a gente consiga medir o volume de chuva ali. Então, isso foi uma propriedade intelectual, quer dizer, uma coisa criada por brasileiros, que já está sendo exportada para Paraguai, para Argentina, para os Estados Unidos. Agora, qual é a importância de um monitoramento como esse, né, a leitura do microclima e da qualidade do solo, para a gente otimizar a agricultura? Com o global warming, nós estamos vendo que hoje você tem muitas chuvas localizadas, chuvas irregulares, né? E quando você tem uma chuva irregular, ela vai mexer com dois pontos que são 95% da agricultura, que é a chuva e a temperatura, né? Então, você tem que monitorar isso numa escala menor, né? Quando você monitora numa escala menor, você evita que você use insumo de uma maneira desregulada e de uma maneira não otimizada, né? Então, quando você está monitorando a chuva de uma escala menor, você consegue evitar excessos de irrigação, você consegue evitar que uma pulverização seja feita no momento não ideal para que isso seja jogado para o meio ambiente. Quando você também monitora a chuva numa escala menor, você consegue ter uma previsão climática
mais precisa, e isso vai fazer com que você tenha uma taxa de replantio menor, que é um fator que está acontecendo muito no Mato Grosso. Hoje a gente tem um grande desafio de alimentar a população do mundo e o Brasil é considerado o celeiro do mundo, o agronegócio é de fato o carro-chefe da nossa economia. Se a gente conseguir, por exemplo, esse tipo de tecnologia em todas as culturas, você estima um ganho em termos de produtividade em quanto? Olha, nós temos uma infraestrutura muito baixa de dados meteorológicos, né, em relação aos nossos competidores, vamos dizer, no mundo agro. Sem falar da sustentabilidade, mas se a gente pegar os Estados Unidos, ele tem uma rede de aproximadamente 180 mil estações meteorológicas. Nós temos uma rede pública que não passa de 1.000. Né? Então, a gente tem áreas de grande produtividade com baixa densidade de dados meteorológicos. Né? Quando a gente começar a colocar dados meteorológicos no campo, a gente consegue ganhar produtividade, né? E a gente calcula que esse ganho não vai ser uma casa menor do que 40%. Isso, em 2, 3 anos, a gente vai subir a produtividade rapidamente. Você acha que hoje é essencial esse aumento de produtividade, sobretudo quando a gente fala na questão do desmatamento, né, da abertura de novas fronteiras para a agricultura no país? Eu acho que a gente tem que monitorar, criar um banco de dados que a gente faz para que a gente entenda o melhor uso dos insumos, né? Eu sempre falo, nós otimizamos o uso dos insumos, quer dizer, nós ajudamos o produtor a usar no local certo, na hora certa. Com isso, ele vai preservar o ambiente, né, o meio ambiente. Tem estudos da Índia que solos foram degradados por ter uma superfertilização, quer dizer, um uso de insumo muito além do normal. Depois de 20 anos, os solos ficaram degradados. Então, a gente ajuda o produtor a usar com a maneira correta, né? Nem mais nem menos. Que tipo de relação você pode estabelecer entre uma novidade como essa, um sensor portátil tão eficiente, tão minucioso, com a integração ao sistema ESG? Eu acho que um dos principais pontos é que a gente vai ter um cálculo muito preciso de toda a cadeia, né? A gente vai sempre olhar com qualquer operação que foi feita no campo, qualquer manejo na lavoura, a gente vai ter um raio-x do que estava acontecendo ali naquele manejo, e isso vai criar um banco de dados que está muito ligado dentro dessa tendência, né? Uhum. Agora, Sodré, o que a gente vem observando aqui no nosso país é que eventos climáticos extremos, como secas, tempestades, uma mudança brusca no regime de chuva, a questão da biodiversidade, quando a gente repara na invasão de pragas, na perda de polinizadores, que é uma questão crucial para a sustentabilidade, a gente observa que todos esses fatores estão sim afetando as safras. O que é que dá para fazer em termos de tecnologia para melhorar esse quadro? Eu acho que, eu sempre falo, para você entender o que está acontecendo, você tem que ter dados, você tem que ter informação do campo, né? Hoje tem muita tomada de decisão que é feita ainda em base de históricos climáticos que não se repetem mais, né? Hoje se você for pegar cultivares, né, que são o tipo de sementes que você coloca no campo, elas reagem de uma maneira diferente do que as cultivares de 10 anos atrás. Elas têm uma resiliência muito maior. Então, como a gente está sofrendo essa mudança de clima, né, eu acho que bases têm que ser restabelecidas para entender que tem que ter um novo conceito de monitoramento, que isso vai fazer a diferença para que a gente proteja o meio ambiente, né, mas também proteja o lado do produtor, né, que ele tenha ganho e crie uma lavoura sustentável que possa ser o sustento das gerações e gerações da sua família. O que que você tem observado por parte dos agricultores com relação a essa tecnologia? Eles estão receptivos ou ainda existe algum tipo de obstáculo?
Eu acho que toda a inovação ela tem que criar um movimento e um aculturamento, né? Obviamente que quando os produtores experimentam a tecnologia, a receptividade é altíssima, né? A gente está muito feliz que a gente já foi para grandes produtores, mas a gente tem que aculturar o produtor, porque é uma inovação, então a gente tem que ter um trabalho aí de mostrar o benefício, o ganho que ele vai ter, não só na produtividade, mas também no meio ambiente. Então, acho que tem um trabalho de aculturamento aí. Agora, cada sensor, ele tem capacidade de monitorar que tamanho? Qual o tamanho da área que ele consegue monitorar? Essa é uma ótima pergunta. Ele monitora, porque a gente monitora o microclima. Então, ele monitora num clima, numa área mais plana, ele monitora 1.000 hectares, e numa área com relevo mais acentuado, 700 hectares. Né? A gente também cruza essa informação do sensor com o satélite, para dar grandeza no dado. Né? Então, esse sensor manda a informação para o satélite e o satélite extrapola esse dado. Né? Então, a gente consegue atingir 1.000 hectares, tipo no Mato Grosso, que é mais plano. Então, vamos me dar uma ordem de grandeza. Uma fazenda assim de soja, ou sei lá, uma outra cultura. Dependendo do porte, você vai precisar de muitos sensores. Eles somam, eles vão somando, eles vão ganhando escala a partir que você vai colocando ele, porque eles vão trabalhando em rede, mas obviamente numa fazenda de 10.000 hectares, nós vamos precisar pelo menos 8, 7 sensores, porque eles vão ganhando rede. Né? Agora nós temos exemplos do Mato Grosso que em áreas de 1.000 hectares de diferença, nós tivemos chuvas com diferença de 20 milímetros no mesmo dia. Né? Então, se 1.000 hectares são mais ou menos 3,5 km, então, com 3,5 km de diferença, a chuva teve 20 milímetros. Isso mexe muito no manejo do solo e no manejo da cultura que o produtor faz. Eu soube que vocês fizeram recentemente uma parceria com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Conta pra gente quais são os termos dessa parceria. Sim, nós ficamos muito felizes de se aproximar do IMET, né? Porque nós queremos melhorar a previsão climática do Brasil, essa é uma das nossas missões, né? A gente acredita que, estando parceiro do IMET, a gente vai ter tudo que o IMET pode trazer de benefício para a gente, que é todo o histórico meteorológico e todo o know-how, né? Através do histórico, e a gente está dando toda a nossa rede conectada para ele puxar o dado e todo o nosso algoritmo de análise climática. Né? Então, a gente está fazendo uma bela parceria, uma bela troca aí, e para a gente é muito importante estar próximo do IMET, próximo do órgão para melhorar a previsão climática do Brasil. Você mencionou agora há pouco essa questão da integração com os satélites. Eu quero trazer nossa discussão para a questão do desmatamento. A gente sabe que o agronegócio brasileiro é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do país. Responde por cerca de 71% das emissões. E isso dificulta, claro, a gente cumprir nossos acordos com o Acordo de Paris, os nossos compromissos. De que maneira uma tecnologia como essa, de monitoramento, ajuda nessa questão? Nós, através do satélite, além de extrapolar o dado, nós monitoramos a área plantada, né? Nós monitoramos as áreas de preservação em cada estado, obedecendo as regras de cada estado. Né? Então, quando a gente olha o produtor em si, a gente vai somar os talhões com a área de preservação e a gente consegue dar um todo, uma grandeza ali do que você está tendo dentro das regras governamentais para as áreas de preservação dentro das culturas. Né? Então, o satélite ajuda a gente a garantir que o manejo também do produtor seja em linha com as regras que ele tem que adotar para preservar a mata ali na sua cultura, na sua fazenda. É plausível, Sodré, a gente imaginar que sensores como este pudessem ser colocados Brasil afora, na Amazônia, por exemplo, para a gente ter uma leitura ali do microclima e também do solo e detectar possível devastação? Ou não? Com certeza. O sensor ele monitora a temperatura, a umidade, o vento, a chuva, o solo. Então, como eles funcionam em rede e têm a mesma calibração, com certeza essa é uma ambição nossa e a gente consegue prever até as queimadas. A gente consegue prever o caminho da queimada, né? Com o satélite e a direção dos ventos. Então, a gente consegue, quando tiver uma rede de sensores, a gente consegue dar alertas a tempo para que se
bloqueie queimadas e, obviamente, desmatamento. Você, obviamente, com um sensor como esse, não vai conseguir ver a imagem do desmatador ali no campo, na área de preservação. Mas, através dos dados que são gerados, você tem uma ideia se aquela área está sofrendo algum tipo de mudança, né? Com certeza, isso a gente faz através do solo, porque o solo tem uma reação diferente quando está plantado, quando tem mata ou tem cultura ou não, né? Então a gente monitora a umidade, a condutividade elétrica, a salinidade do solo e também a gente alia o satélite para ter a imagem ali de como está os índices de massa verde naquela área. Então a gente consegue ver sim. Hoje, a grande dificuldade do monitoramento da Amazônia é que os dados chegam depois que o devastador fez a festa. No seu caso, um sensor como esse, é em tempo real e que ele manda essas informações para a central? Sim, o problema hoje é que muitas estações, muitos dados, você tem que ir lá buscar, feito em data logger, você tem que buscar os dados. O nosso transmite os dados a cada hora. Então, você cada hora tem um resumo da temperatura, do solo, do ar, da umidade do solo e do ar, da chuva, do vento, do molhamento foliar para a praga daquela região, daquele microclima. Então, você tem em tempo real. Bem, além desse ponto do desmatamento ilegal, né, que é um compromisso do Brasil, a redução do desmatamento ilegal, na verdade não é nem a redução, né? A redução a zero do desmatamento ilegal até 2030 é sim um dos compromissos que a gente assumiu no Acordo de Paris. Mas temos também o compromisso de recuperar mais de 15 milhões de pastagens que são degradadas e também de reflorestar 12 milhões de hectares. Uma tecnologia como essa auxilia de que maneira nesses compromissos assumidos? A gente consegue monitorar ali a necessidade ali climática do meio ambiente para que quando você vai fazer um reflorestamento, você sabe ali que tipo de necessidade climática você tem, quais variáveis ali você tem que colocar para voltar, né? A gente sabe que reflorestar não é apenas colocar árvore no local da onde tinha, mas realmente voltar o microclima ali. Então a gente consegue fazer isso, né? Em relação às pastagens, a gente vai monitorar o solo, né? E eu sempre falo, o problema do solo é a superfertilização, né? Às vezes você fertiliza demais o solo, isso degrada o solo. Então, isso que a gente ajuda para que você vá refazer as pastagens, mas dentro de um ponto certo ali de fertilização. Você disse agora há pouco que essa tecnologia já está se espalhando aí mundo afora, que vocês têm conseguido sucesso nesse sentido. Mas conta para mim exemplos aqui no Brasil de áreas em que vocês implantaram esse sensor e que já houve um ganho de produtividade, já houve, por exemplo, essa questão da regeneração do solo. Ainda como a empresa é recente, a gente não tem resposta ainda de regeneração no solo, mas a gente já teve produtividades alcançadas com sucesso no Paraná, que a gente faz mais de 2 anos no oeste do Paraná, no norte do Paraná, no Mato Grosso, e a gente está expandindo também para Goiás. Em São Paulo, a gente está aqui no sul de São Paulo, né? Hoje a gente está focando mais grandes culturas, né? Como soja, milho, trigo, cana e algodão e café, né? Então, a gente já teve bastante retorno do uso correto de insumos, né? Otimizado de insumos. A gente está agora exportando para fora, exportamos para o Paraguai, para a Argentina e para os Estados Unidos. Esse uso correto dos insumos consegue otimizar a utilização da matéria-prima em quantos por cento? Olha, nos nossos cálculos dão em 30% a 35%. Porém, quando eu falo é otimizar, não usar menos, né? Eu vou usar no local certo, na hora certa, né? Eu não estou falando que eu vou usar menos ou mais, eu vou falar que eu estou otimizando, né? Quando a gente fala da questão da produtividade, eu queria citar um exemplo aqui, um caso que inclusive foi mencionado pelo Carlos Nobre, né, nosso grande cientista, que ele diz o seguinte, que a Holanda tem, com 19 mil quilômetros quadrados de agricultura familiar, o mesmo potencial de exportar o que o Brasil exporta usando 400 mil quilômetros quadrados. Se a gente comparar a forma como a agricultura é feita no Brasil com o que é feito na Holanda, tomando por base esse dado que eu acabei de citar, está muito longe ainda da gente conseguir esse mesmo nível de produtividade?
Eu acho que não. O Brasil realmente é um líder nessa área, mas ele tem que, nos últimos anos, ele teve, na última década, ele não teve tantos ganhos de produtividade, né? O ganho de produtividade não é homogêneo, mas é heterogêneo. Tem áreas que têm alta produtividade, né? Mas eu acho que o objetivo realmente é homogeneizar esses ganhos de produtividade. Eu acho que não está distante, mas sem dúvida eu acho muito difícil fazer isso, com certeza, sem dados climáticos, né? Porque 95% da agricultura é chuva e temperatura. Então, se você não tem isso monitorado de uma maneira precisa, é muito difícil ter esse ganho. Esse tipo de ferramenta, na sua avaliação, é essencial para a gente implementar o que os especialistas chamam de agricultura 4.0, que é essa agricultura mais moderna, que ganha em produtividade em áreas menores de cultivo? Sim, sim, eu acho que sim, né? Ele vai passar a ter um banco de dados, né? E ele pode melhorar cada safra do manejo dele. Então, quando você não tem um histórico, é muito difícil você fazer melhor, né? Então, o produto vai deixar você com histórico para cada vez melhorar mais. Agora, Sodré, você já está nessa área há algum tempo, estudando o agronegócio a fundo, a ponto de ter desenvolvido um produto que vai auxiliar na otimização do setor. O que você acha hoje a respeito da mentalidade dos agricultores? Muita gente diz que muitos estão pouco preocupados com essa questão da preservação ambiental, querem continuar utilizando a monocultura, ou seja, pessoas que não estão de fato ainda comprometidas com os ideais de sustentabilidade. Qual é a avaliação que você faz? Dentro do nosso ambiente, né, nós sempre estamos trabalhando com produtores tecnificados, né? Então a gente trabalha com grandes produtores, né? E a gente entende que a mentalidade do produtor tá em linha com a sustentabilidade, está em linha com desenvolver um ambiente sustentável para a lavoura, né? Esse é o produtor que a gente trabalha, que é o produtor tecnificado, né? Que ele usa da tecnologia para ter uma produtividade melhor, mas também para garantir que a sua área seja preservada, né? Então, dentro desse produtor, dessa camada de produtores, desse target, desse público-alvo, a gente está vendo que o produtor está em linha com essa responsabilidade. Hoje se fala muito da necessidade de se desenvolver uma bioeconomia para a região da Amazônia, privilegiando, claro, a floresta em pé. Sensores como este auxiliam de que maneira nesse desafio? Eu acho que a primeira coisa é entender um pouco o ecossistema amazônico dentro da premissa climática, né? Que fatores que hoje alteram o histórico climático, né? Então, quando a gente distribui sensores, a gente vai começar a entender como fatores como El Niño, Laninha influenciam no bioma amazônico, né? De uma maneira mais granular. Né? Hoje você tem feito isso muito pelo satélite, mas ainda eu acho que a gente fica um pouco carente dos dados mais granulares, assim, para você fazer mais de perto. E daí a gente vai entender quanto o global warming está afetando a nossa floresta. Global Então, warming, aqui só para refrescar para o nosso ouvinte, é aquecimento global. Eu sei que você está enfronhado aí nas cadeias globais, aí no seu trabalho, então para você é natural falar inglês, né? Mas só desculpa. para o nosso ouvinte entender melhor, global warming é o aquecimento global. Então, a gente tem que entender quanto o aquecimento global, bem lembrado, ele está influenciando no bioma amazônico de baixo para cima. Hoje a gente está vendo pelo satélite, de ver de cima para baixo, mas os sensores vão começar a olhar de baixo para cima, né? Com Então, isso, a gente conseguiria, Sodré, por exemplo, avaliar o grau de savanização da Amazônia, né, que a gente sempre está falando como um grande alerta advindo dessa mudança climática, né, da Amazônia se tornar uma savana com o tempo. Essa é uma ótima pergunta, parabéns pela pergunta. Os sensores, eles são calibrados para 10 texturas de solos diferentes, então texturas que têm diferente porcentagem de argila, de areia e de silt. Então, quando a gente coloca os sensores e a gente vai detectando a salinidade do solo, né? Então, com certeza, a gente vai ver curvas diferentes ao longo desses anos de monitoramento. Então, é perfeito a sua pergunta. Como seria isso? Seria o poder público bancando a compra de sensores como estes ou uma parceria público-privada? Como é que você desenha o modelo de negócio?
Eu acho que o clima é a próxima onda. A devastação do clima, ele, infelizmente, pode ser muito, muito, muito maior do que a gente está vivendo nessa pandemia. Então, eu acho que realmente as empresas privadas têm que participar, porque você cuidar do planeta, isso tem que, nós já estamos muito atrasados, né? Se a gente não fizer isso hoje, daqui 30 anos, a gente corre risco aí de ter devastações inimagináveis, né? Então, eu acho que você tem que ter uma parceria público-privada, mas as empresas têm que entender que isso faz parte do dia a dia delas, né? Preservar o planeta e ter ferramentas que ajudem a entender o que acontece, tá? Então, eu vejo que as empresas privadas têm que participar disso, sim. Até porque é algo que atinge diretamente o coração da empresa, né? Preservação dos recursos naturais no Brasil tem tudo a ver com os insumos que são utilizados pelas empresas. Me parece que, de fato, é uma responsabilidade compartilhada, né, Sodré? Sim, se a gente quer que o Brasil lidere nessa área, que o Brasil tem tudo para liderar na agricultura do mundo, a gente tem que, desde já, fazer com que o líder mostre o caminho correto para que a gente preserve o ambiente, crie essa liderança cada vez maior e preserve para as gerações futuras. Então, todas as empresas têm que participar nisso, que todas se beneficiam, da agricultura aqui, né? Muito bem. Ricardo Sodré, CEO e fundador do Field Pro, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre essa nova ferramenta, né? Esse sensor portátil que consegue monitorar o microclima e também a qualidade do solo de uma determinada região para a gente otimizar a agricultura no Brasil, que já tem muita pujança, né? É um orgulho para a gente o agronegócio. Obrigada, viu, Sodré? Um abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, Rosana. Obrigado pela entrevista e obrigado para os ouvintes. Olha Tchau, só, tchau. antes de me despedir de você, eu só quero dizer que a gente está conversando com Ricardo Sodré, CEO e fundador do Field Pro, que é uma empresa de tecnologia, de inovação, com vistas a monitorar a agricultura, para tentar, de alguma forma, minimizar os impactos ambientais.